Muito bem, gente, está entrando no ar o programa Clebinho.com pela Litoral News e diretamente aqui do Salão de Convenções do Hotel Marlin. Eu tenho a honra de receber hoje dois grandes amigos, o Ricardo Guimarães e o Renato Gomes. Vamos falar um pouquinho sobre esporte, artes marciais, medicina oriental, tudo isso no programa de hoje. Você não perde por esperar. Não saia daí. Eu tô feliz, tá rolando um som. Tô de bem com a vida, eu tô no Clebinho.com. Alô, eu sou Jorginho Vilas e tudo acontece aqui no Clebinho.com. Valeu! Venha conhecer a nova Rose Fitness, 1.400 metros quadrados, dedicados à beleza e à saúde da mulher. Rose Fitness é musculação, fisioplate, pilates, jump, ginástica localizada, balé, aulas de danças e mais. Boutique, salão de beleza, tratamento estético e fisioterápico, espaço gourmet, Saradona Fitness, espaço kids, nutricionista e muito mais. Faça parte da maior academia para mulheres do estado do Rio de Janeiro. Nova Rose Fitness, Uau Veiga 153, Centro Comercial de Costa Martins. Cobertura Centro Cabo Frio. Telefone 26440040. Nextel 131*2500. Pra você! Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Sonho de criança, festas infantis, arco de bola, painéis novos, temas atuais, festa clean e o que você mais deseja, pontualidade, atendimento com hora marcada pelo telefone 2625-1468. Visite o nosso site festassonhodecriança.com.br. Vive esse sonho, seu filho merece. Alô, galera, aqui é o Grupo Sempre Assim e tudo acontece aqui, ó, no Clebinho.com. Muito bem, gente, estamos de volta com o programa Clebinho.com. Como falamos na abertura do programa, eu tenho a honra e o prazer de receber dois grandes amigos, né? O Ricardo Guimarães, mais conhecido como Chai. E o Renato Gomes, grande professor, né, de jiu-jitsu, faixa preta. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre esse esporte. O Chai vai estar falando um pouquinho também sobre medicina oriental, que é, né, a sua área, a especialidade aí do Chai. Além de ser atleta também, né, e de ser aluno do Renato aí no jiu-jitsu. Eu quero deixar vocês à vontade aí para dar as boas-vindas, antes da gente começar a nossa série de perguntas. Poxa, mais uma vez, obrigado aí pelo teu espaço, para a gente poder divulgar nosso trabalho, divulgar nossa experiência e colocar aí em pauta aquilo que a gente mais gosta de fazer, que a gente ama fazer, que é trabalhar com essa área esportiva, medicina oriental, toda a área que engloba a parte de saúde. Só tenho que te agradecer por estar aqui. Beleza, Renato, fica à vontade. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho também sobre jiu-jitsu, sobre outras coisas que a gente pode esclarecer aí para o pessoal de casa. Obrigado pela oportunidade aí, Clebinho. Beleza. Renato, você é faixa preta de jiu-jitsu, né? E há mais de 20 anos já, né, nessa arte, né, praticando aí esse esporte, né, que hoje está em ascensão devido ao MMA, né, e essa técnica, né, vamos dizer assim, ela está em evidência porque hoje
né, o atleta que participa de um campeonato aí de MMA e que ele não manja, né, o jiu-jitsu, né, ele não manja aí a arte, né, de dominar ali no solo, ele, né, não vai ter sucesso, né, vamos botar assim, a sua carreira ela não vai ter aquela projeção que ele espera, porque precisa dominar em cima e também precisa dominar embaixo, que é o chão. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que te levou, né, a ingressar aí no jiu-jitsu, né, ao longo desses 20 anos, né, você aí sendo professor, né, eu queria que você contasse as suas experiências um pouquinho pra gente. Clebinho, eu treino jiu-jitsu há muitos anos, eu tive a oportunidade de começar a treinar, né, até por orientação médica, que eu tinha um pouco de... Na época, não é, hoje em dia a criança tem problema, né, de impulsividade, essas coisas. Na época era um nome meio diferente, eu nem sei direito, mas eu ingressei hoje no é jiu-jitsu. A questão hiperatividade. Hiperatividade, justamente. Na minha época foi uma digitimia que minha mãe teve na gravidez, que passou para mim e tal, mas graças a Deus nunca teve grande influência em nada em mim, na minha personalidade. E o jiu-jitsu só veio a contribuir, porque eu também sempre gostei muito de esporte, eu sou esportista nato. Mas no início, então, foi uma recomendação, uma orientação médica? Foi uma orientação médica, porque o jiu-jitsu, ele tem a capacidade de trabalhar o sistema nervoso central da pessoa. Então, quando a pessoa é muito nervosa, ela acaba descarregando no jiu-jitsu e acaba tornando-se uma pessoa mais calma. Uhum. E ao contrário também, às vezes tem uma criança que ela é um pouco lenta, tal, através da arte também a gente consegue também estimulá-la a melhorar, né, o comportamento. E aí serve para as duas coisas. Serve para as duas coisas. Tanto para acalmar, como para, vamos botar assim, trazer para uma normalidade. Uhum. E quanto, como você falou, o negócio do MMA, na verdade o MMA começou com o desafio do Ultimate Fight. Quem viu aí, quem teve a oportunidade de ver os primeiros Ultimate Fights que houveram, né, nos Estados Unidos, eram artes marciais com as pessoas vestidas caracteristicamente com cada arte marcial que representava, e elas se confrontavam para ver qual seria a melhor arte marcial. Só que aí, lógico, o desenvolvimento do evento, do crescimento mundial, houve uma mudança, lógico, isso aí acontece em todos os esportes. Então, aqueles atletas que não dominavam certas técnicas, né, de chão, tiveram que ir para o jiu-jitsu, na maioria das vezes, porque o buscar, né, isso. O jiu-jitsu é uma arte que ela tem assim muito recurso. E ela é completa, né? Praticamente completa, porque ela trabalha em cima e trabalha embaixo, né? Logicamente que muitos atletas do jiu-jitsu também buscaram também um desenvolvimento de trocação, né? O boxe, com Muay Thai, né? Isso aí, lógico, houve essa fusão também. Mas eu acho que isso aí realmente não tinha como não acontecer, né? Eu, no meu treinamento de jiu-jitsu, já trabalhei com vários atletas querendo melhorar suas técnicas, né? E querendo se destacar de campeonatos. A gente faz vários tipos de trabalho, mas vamos dizer assim, a menina dos meus olhos realmente a criança, né? Porque a criança aquele é o nosso futuro. A gente tem que trabalhar a criança. Hoje em dia, você vê a influência do MMA nas emissoras, né, na TV Globo, as crianças já querendo... Eu tenho um aluno lá de 5 anos que chegou para mim e falou: tio, só viu o TUF no domingo? Quer dizer, então você vê que eles não tem como não fugir. Tem horário, né? Então, cabe a nós bons profissionais a gente saber orientar, porque o MMA é um tipo de arte que hoje em dia, ela não é que está associada à violência, mas ela é violenta, né? Se você for botar uma criança para fazer um MMA,
a criança vai se machucar toda. Então, cabe a nós é orientar, dizer que aquilo ali é um segmento. Na verdade, a pessoa, para entrar no MMA, ela tem que ter uma base técnica, ela tem que ser detentora de uma arte marcial, seja ela qual for, e buscar, logicamente, né, outras técnicas para melhorar, porque hoje em dia não adianta nada você querer lutar com sua arte marcial contra um cara que está super preparado, você não vai longe, né? Verdade. Ô Renato, a gente vai dar uma pausazinha aqui, né, para um intervalo, vamos voltar no segundo bloco, entrando ainda nesse tema, abordando aí essa questão das artes marciais, né, na vida da criança, né, o que isso pode acarretar precocemente, né, assistindo a esses eventos, né, como você falou, não é para ser, né, olhado com a conotação de violência, mas, né, para uma criança, né, desavisada, que ainda não tem aquela maturidade, acaba absorvendo exatamente aquilo que ela está vendo. Então, no segundo bloco, a gente ainda vai voltar ainda batendo a bolinha em cima desse tema, desse assunto, que é muito importante, muito interessante. Você pai, você mãe, né, fica ligadinho na gente. Não sai daí não, que a gente volta já já. Ah, eu tô feliz, tá rolando um som. Tô de bem com a vida, eu tô no Clebinho.com. Alô, eu sou Jorginho Vilas e tudo acontece aqui no Clebinho.com. Valeu! Venha conhecer a nova Rose Fitness, 1.400 metros quadrados, dedicados à beleza e à saúde da mulher. Rose Fitness musculação, fisioplate, pilates, jump, ginástica localizada, balé, aulas de danças e mais. Boutique, salão de beleza, tratamento estético e fisioterápico, espaço gourmet, Saradona Fitness, espaço kids, nutricionista e muito mais. Faça parte da maior academia para mulheres do estado do Rio de Janeiro. Nova Rose Fitness, Rua Raul Veiga 153, Centro Comercial de Costa Martins. Cobertura Centro Cabo Frio. Telefone 26440040. Nextel 131*2500. Pra você! Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Sonho de criança, festas infantis, arco de bola, painéis novos, temas atuais, festa clean e o que você mais deseja, pontualidade. Atendimento com hora marcada pelo telefone 2625-1468. Visite o nosso site festassonhodecriança.com.br. Viva esse sonho, seu filho merece. Alô, galera, aqui é o Grupo Sempre Assim e tudo acontece aqui, ó, no Clebinho.com. Muito bem, gente, estamos de volta com o programa Clebinho.com, né? Hoje falando de esportes, abordando aqui artes marciais, falando também de medicina oriental. Tenho aqui, né, a honra de estar recebendo o Ricardo Guimarães, o Chai, e o professor Renato Gomes, né, faixa preta de Jiu-Jitsu. E encerramos aqui esse último bloco falando da questão dessa influência do MMA, né, na vida da criança. Mas antes da gente dar continuidade a esse assunto, Renato, eu queria que o Chai, né, falasse um pouquinho, né, da influência, né, desse esporte na sua vida, já que, né, a sua área especificamente, Ricardo, né, é a questão aí da medicina oriental. Como que você foi, né, parar aí no jiu-jitsu? Fala um pouquinho pra gente. Eu vim parar... Na verdade, eu nunca fiz jiu-jitsu. Eu comecei jiu-jitsu com o Renato. A minha área de atleta foram várias.
Eu fui atleta de natação, fui atleta de luta livre, fiz outras áreas também, futebol fiz também, joguei futebol amador. Aí viu que era perna de pau, parou logo, né? Esse caminho já não deu para você. Pois é, já vi um centroavante com quase 2 metros de altura, se enrola toda. Né? Aí eu falei, acho que vou ficar na luta mesmo, que é onde eu me dei melhor, né? Mas aí foi quando aí disputei alguns torneios também, campeonatos de luta livre na época. Conhecia um pouco o jiu-jitsu, mas superficialmente. Eu tinha mais, era um tamanho, eu era bem maior do que eu sou hoje, e eu tinha assim uma estatura mais para umas lutas mais pesadas, né? Mas tem muita técnica. Hoje eu adquiro um pouco mais de técnica graças ao nosso professor aqui, que tem bastante bagagem, bastante experiência, mas o esporte está no meu sangue desde que quando eu nasci, porque devo tudo ao esporte, tudo que eu tenho eu devo ao esporte, saúde que tenho, financeiramente o esporte que me deu. Também, né? Então, para mim, o esporte só posso resumir em uma palavra, é vida em abundância realmente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Como que você no seu segmento aí de medicina oriental, né, em que situação uma coisa se funde à outra? Ah, com certeza. Então, a medicina oriental, ela mexe com todos os campos emocionais e metabólicos. E os dois estão totalmente integrados no esporte. O esporte é emoção e também metabólico. Músculo é metabólico. Explosão muscular precisa de metabolismo. Boa alimentação, para ser metabolizada, tem que ter uma função de metabolismo funcional. Então, aí entra o quê? A parte de acupuntura, a parte de medicina oriental, onde ela aciona melhor esse metabolismo, aciona melhor o equilíbrio emocional. Então, associar os dois a um atleta é a performance total que ele pode ter, né? Legal. E nessa questão aí de acupuntura, né, a gente teve uma outra vez, né, no nosso programa abordando esse tema. Como que é a procura, Chay, aqui na nossa cidade? O pessoal, né, é adepto mesmo dessa técnica aí, essa questão dessa medicina oriental? Como está sendo difundida ela aqui no nosso município? Não é diferente de uma capital, não é diferente, porque o ser humano é igual. O estresse, as complicações emocionais são iguais. É lógico que com umas proporções bem menores. Então a gente aí associa aí assalto, roubo, síndrome do pânico, as pessoas que têm violência, toda essa área que atinge o cidadão, ele quer procurar aliviar esse estresse. Lógico, nós temos aqui a nossa cidade, que é uma cidade mais tranquila, mas que tem um monte de gente também vindo da capital, cheia de problemas, com problemas emocionais, problemas físicos também. E vão buscar realmente a parte de medicina oriental, onde que uma técnica voltada por um campo milenar. Lembra quando a gente conversava sobre as pessoas que botavam o pé no chão, o agricultor e tal. O pessoal da zona rural, porque hoje viviam mais, muito, né? Mais. Longevidade de vida. Hoje a gente anda com uma borracha no pé. Isolante. Então, isso tudo, o homem moderno, né? Tem aqui você com o teu tablet. Isso tudo a gente tem que trazer, tirar esse cidadão um pouco dessa modernidade, tirar um pouco e trazer ele para as origens, para o terra, botar ele, assentar ele, fazer um assentamento para que ele se equilibre, ele volte à origem
comece a se enraizar na energia que ele tinha quando criança, quando ele subia num pé de manga para pegar uma manga. Os primeiros raios solares. Os raios solares, tudo isso ele tem que voltar para isso de novo, senão a tendência dele é sempre, mesmo morando numa cidade menor, achando que ele está com uma qualidade de vida, mas ele, mesmo aqui, ele tá buscando coisas para fazer, mais coisas, mais isso, mais aquilo, e quando ele vê, ele só mudou de endereço, ele saiu de uma capital, mas ele continua igual. Então, a pergunta que você me fez foi como é que é a galera que busca isso. Tem o mesmo problema, todos têm os mesmos sintomas, e essa medicina oriental é a medicina que te traz para a raiz, te traz para o equilíbrio. Então a busca está sendo boa. Legal. Gente, a gente vai dar mais uma pequena pausa aqui, mais um intervalo. Aí sim, vamos voltar, né, com o professor Renato Gomes, falando aí dessa influência do esporte, do MMA, né, na vida de uma criança. Não sai daí que a gente volta já já. Legal, gente, estamos de volta com o programa Clebinho.com, né, e falando de esporte, tenho aqui ao meu lado Ricardo Guimarães, o Chay, e o professor Renato Gomes, faixa preta, né, de jiu-jitsu, né, já foi campeão brasileiro, né, e vice-campeão mundial, né, do jiu-jitsu. Renato, você então é voltado mais para a questão das crianças, né? Eu percebi que você tem essa preocupação, né, na formação, né, do caráter da criança. Eu acho que realmente esse é o caminho, porque, como você falou, a criança é o nosso amanhã, é o futuro, né? E falando em criança, nós tivemos com o Everton Gigante, ali na LBV, e ele teve ministrando uma palestra para as crianças, porque foi notado, né, no comportamento das crianças pela assistente social Jaqueline Cardoso, ali da LBV, e o professor Tiago Tardelli, né, que é profissional da área de educação física, que tem aquele contato mais direto com as crianças. Então eles perceberam que realmente essa questão do MMA tem entrado na cabeça, na mente das crianças, mas de uma forma contrária ao que muitos pregam em relação a esse esporte. Claro que hoje a gente sabe, né, que muitos vivem disso, né, ganharam a vida com o MMA, muitos saíram das ruas, das drogas, né? A gente tem visto aí histórias até nesse tufo aí que a Globo está promovendo, história de alguns atletas, né? Crack, né? Vida mesmo ali paupérrima, mas que o esporte tem projetado, tem dado essa nova chance a eles, né? Isso não está em questão, mas o que está em questão é como a criança vai receber isso, né? Porque para mim, talvez para você, para o Chay, que já somos pessoas maduras e temos entendimento, a gente vai conseguir separar as coisas. Mas a criança assistindo, né, a um evento desse, ele não vai conseguir separar aquilo ali. Como você falou, que tem criança, né, de 5 anos, você tem um aluno de 5 anos que fala que está assistindo, que vê, né, e realmente a criança, ninguém quer perder. Né? E quando se trata de criança é pior ainda, né? Vamos ficar naquela brincadeirinha de luta porque viu, está assistindo e tal, e vai realmente formar um lado agressivo, né? Um lado violento na criança. Então, como você vê, Renato, isso especificamente, né, na criança, já que você lidar diretamente com elas? Clebinho, isso aí é vamos dizer assim, é quase impossível de você querer frear uma criança diante da televisão, né? Porque a televisão está aí, entra na casa de todo mundo. O que cabe a nós, bons profissionais, é justamente isso, a orientação, fazer um trabalho, como eu faço lá na academia, que é um trabalho assim, lúdico, né? Você não coloca agressividade. O jiu-jitsu, inclusive, é uma das artes mais indicadas, porque ela não tem trauma. Então, o trauma, até uma certa idade, ela tem crianças que
que ficam traumatizadas, como fala a própria palavra. Então você tem que saber amenizar. Lá na academia eu faço muitas brincadeiras, entendeu? Trabalhando os instintos das crianças, ensinando. Quando você vê, a criança já está lutando rindo, descontraída, entendeu? Não é uma coisa séria, assim, violenta. Porque, infelizmente, o MMA, para quem assiste, né? Hoje em dia as pessoas já têm até acostumado um pouco, né? Mas é violento. Você vê que ali a pessoa não tem pudor nenhum, a pancada é séria mesmo, a pessoa ganha batendo, né? Então eu procuro fazer um tipo de orientação até os pais, de alguma forma, estar conversando com seus filhos, falando que aquilo ali é uma coisa para profissional, entendeu? Porque se você não fizer isso, a criança daqui a pouquinho ela vai estar querendo imitar, porque a verdade a criança imita a gente, né? A gente tem filho, a gente sabe como é que é. Então, e sempre vai ter alguém como referência. Sem dúvida. E é moda, né, Kleber? Infelizmente a televisão ela traz moda, né? Você vê em todos os programas que tem na televisão, há um certo modismo. Então a gente tem que saber filtrar isso, no caso eu para os meus atletas, né, procurando fazer um trabalho assim descontraído, que não seja violento, que seja uma coisa lúdica, que a criança aprenda a lutar de maneira, né, relaxada, nada para que isso aí não venha a causar um mal, né, um desconforto até para a própria família, né? E o lema, né, o tema até que o MMA traz, né, que quem luta não briga, né? Mas vai colocar isso na cabeça de uma criança, né? a criança não vai entender isso. A gente até entende que quem luta, né, pela vida, quem luta para sair das drogas, né, quem luta pelo bem, né, quem luta, né, para se manter uma pessoa de paz, né, não vai brigar, né, porque a luta é pela vida, a luta é pelo certo. A gente vai entender. É uma grande luta. Isso, é uma grande luta, exatamente. São homens que estão ali que realmente, né, tiveram tempos difíceis e hoje, por causa do MMA, estão tendo uma nova chance na vida. Mas existe essa preocupação sim com as crianças e é esse recado que a gente quer deixar para vocês, pais, tá? Cuidado, né, com o que você está deixando o seu filho assistir, às vezes precocemente, com né, certeza, sem orientação. Verdade, Né, é um programa que passa já aí, né, num horário já elevado. Né, é bom os pais estar do lado, orientando, ou até mesmo nem deixar, né, dependendo da situação, assistir, porque vai passar, né, uma situação realmente negativa na cabeça de uma criança. Inclusive, Clebinho, foi bom você falar nisso, porque eu gostaria até de fazer um alerta aos pais, porque tem pai, às vezes, que deixa a criança na academia, aí vai fazer outras coisas, aí não sabe o que o filho está aprendendo, com quem está aprendendo direito, como é que... Então, eu aconselharia os pais a estar acompanhando seu filho, entendeu? Que isso aí é uma coisa importantíssima, entendeu? Ver como é que ele está se desenvolvendo, né? Porque isso aí faz parte, acho que, do crescimento, da formação do caráter do ser humano, entendeu? De estar ali acompanhando, ver as reações da criança. Então, eu gostaria que você pudesse estar transmitindo isso ao público aí, acompanhar os filhos e procurar, da melhor maneira possível, estar ajudando a criança a crescer de um modo mais orientado, né? Legal. Gente, estamos finalizando aqui o programa Klebin.com. Né, eu queria, Ricardo, que você deixasse aí o endereço. Como que você chama lá seu espaço lá? Estúdio Personal Chai Fitness. Meu irmão, coisa fina, né? Deixa o endereço, o telefone. O endereço é Rua Mário Quintanilha, 62, loja 16 e 17. Telefone 2644 1170. Legal. Renato Gomes, fala pra gente, né, onde você tem dado aula, onde você tem atuado, deixa o contato aí, pessoal. A nossa academia está funcionando no espaço
esportivo Antônio Soares, onde funciona também a escolinha do Flamengo. Uma academia totalmente adaptada para o trabalho com crianças, totalmente protegida. Na Avenida Excelsior. Na Avenida Excelsior 154. Né? Eu trabalho com faixa etárias de crianças separadamente, para não haver assim, né, muita desproporção. Então, quem quiser estar visitando lá, estaremos recebendo vocês com o maior prazer. Gente, eu agradeço, né, a participação de vocês aqui, agradeço por vocês terem aceitado, né, atendido o nosso convite. Espero contar com vocês aí de outras vezes para estar aí a gente batendo papo, trazendo essa orientação para os nossos amigos, nossos telespectadores. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores, a você que me encontra na rua, né, falando que o programa tá legal, tá bacana, que tá acompanhando. Eu quero agradecer a todos vocês. No mais, né, até a próxima. Ó, fique com Deus.